Fala, sucesso! Aqui é o Iago Amorim e eu vou te fazer uma pergunta pra já começar esse vídeo com tudo. Por que milhares de pessoas estão fazendo dinheiro usando inteligências artificiais como o ChatGPT, o Claude, o Grok, entre outros, e você ainda não tá naquele blá 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 com ele, simplesmente conversando como se fosse um amigo seu? Nesse vídeo em específico eu vou quebrar tudo aquilo que eles falaram pra você, porque afinal de contas eles falam como, mas não falam o porquê. Quais os segredos que fazem realmente você ter resultado com qualquer inteligência artificial? O segredo que os grandes gurus passam por aí não vai funcionar porque eles não te mostram a parte obscura do ChatGPT. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar exatamente como configurar toda a estrutura do ChatGPT e quando usar cada função dele. Milhares de pessoas já estão faturando muito dinheiro com o ChatGPT e você já ouviu várias histórias por aí referente a isso. A grande pergunta que fica é: por que você ainda não começou a fazer dinheiro com isso? Eu já vou te deixar um aviso. Essas coisas que eu vou te mostrar, você não vai achar pesquisando no Google ou em qualquer outro youtuber por aí, porque eles mostram pra você o que fazer, mas não exatamente como fazer, certo? E agora, nesse vídeo, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o que é cada função do ChatGPT, como ele exatamente funciona e quando usar cada coisa, porque afinal de contas, você tá dentro de uma Ferrari, mas você sabe dirigir? E nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como você vai dirigir essa Ferrari e começar a gerar realmente renda pra você todos os dias. E no final desse vídeo, eu vou te dar um presente exclusivo para que você tenha tudo isso configurado e nunca mais passe dor de cabeça e consiga usar exclusivamente essas técnicas que eu vou te passar em outras inteligências artificiais, fechou? Então bora lá pro vídeo. Na prática, esse aqui é o seu amigo ChatGPT. Algumas questões ele pode levantar pra gente. Por que tem tanto botão? Nós nos sentimos praticamente dentro do avião. É quase isso que você é, só que se você não souber dirigir nele, mesmo que ele tenha alguma parte de piloto automático, isso pode te prejudicar. Bom, a primeira coisa muito importante é a estrutura de resposta que ele pode dar pra você. Então você precisa personalizar isso, porque se ele tá exatamente pra responder o que você quer ou pra te incentivar, ele vai fazer isso da melhor forma possível. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é ir em configurações. Você vai no canto inferior esquerdo e você vai clicar em configurações. Quando ele abrir as configurações, você vai perceber algumas coisas em específico. Primeiro, aqui é a parte de aparência, então como você quer que ele seja, então claro, escuro, depende do sistema que você está usando. O contraste, cor de ênfase, idioma, todas essas questões aqui, você não vai precisar mexer nesse momento. O que eu quero que você veja em específico é a personalização. Essa parte de personalização é exatamente como ele responde para você. E aqui embaixo eu coloco algumas instruções personalizadas e mais sobre mim, para que ele exatamente responda e haja como eu quero que ele haja. Eu não quero que ele fique me bajulando, eu não quero que ele fique passando a mão na minha cabeça. Se minha ideia for horrível, ele precisa falar que minha ideia é horrível, ele não precisa falar que minha ideia é incrível, porque afinal de contas eu preciso crescer, e para mim crescer muitas vezes eu preciso de críticas para a ideia ficar cada vez mais forte. Então, primeiro, o estilo e o tom básico, eu coloquei profissional. Por quê? Porque ele é muito mais preciso e refinado. Se eu colocasse aqui cínico, eu já fiz alguns testes, e o cínico ele fica meio, você acha que é isso mesmo, tal? O profissional, ele acaba sendo um pouco mais preciso e um pouco mais técnico. Eu gosto dessa forma um pouco mais técnica de trabalhar. O amigável, ele fica muito, nossa, uau, que incrível. O franco e encorajador, ele é muito direto e fica te encorajando. Então ele pode te encorajar para um precipício e você acabar tendo um grande problema com isso. Depois o diferentão, nossa, super criativo, e o eficiente, conciso e simples. Em cima de tudo isso, você precisa testar um pouco mais para ver como ele vai responder para você. Mas eu sempre deixo aqui na parte de profissional. As características, é muito importante essas características. Por quê? Acolhedor. O que significa ele ser acolhedor? Se ele for mais acolhedor, ele é mais amigável, mais próximo de você, mais frufru. Eu não quero isso. Eu não quero nem que ele seja padrão. Eu quero que ele seja mais factual e profissional, que também já tem a ver com o estilo. Então, quando ele dá a direta, ele dá a direção exata, sem muito frufru. Entusiasmo. Essa parte de entusiasmo é a pior parte do ChatGPT. Por quê? Se eu colocar aqui mais energia e empolgação, ele sempre vai me responder, uau, que ainda é incrível, cara, vamos pra cima, vamos fazer acontecer, é assim mesmo. Não, eu não quero. Eu quero que ele seja mais calmo e neutro. Ele precisa analisar especificamente aquilo que eu tô falando pra ele e ser mais incisivo. Lista e cabeçalhos eu deixei padrão e emoji eu também deixei padrão.
Então, aqui algumas respostas rápidas. E aí as respostas rápidas, ele tem a ver muito mais com o conhecimento do que você dá pra ele, do que respostas detalhadas em específico. Aqui é a parte chave de toda a estrutura que você coloca, tá? Instruções personalizadas nada mais é do que uma forma geral dele te responder. Então, mais que você continue falando com ele ou abra outras janelas para conversar com ele, essas instruções é a base de tudo que ele vai falar para você e é extremamente importante. Agora, eu tô te mostrando as minhas instruções, o jeito que eu percebi que ele é muito melhor falando comigo. Olha como eu coloquei, haja como um conselheiro de alto nível com total honestidade e racionalidade. Não valide nem suavize a verdade. Questione minhas suposições e exponha os pontos cegos e mostre incoerências. Se meu raciocínio for fraco, disseque e prove o motivo. E se eu estiver enganado, evite desconforto ou desperdice tempo. Aponte isso e explique o custo de oportunidade. Analise tudo com objetividade estratégica. Mostre onde estou criando desculpas, jogando pequeno ou subestimando riscos e esforços. Depois, entregue um plano claro e priorizado do que eu devo mudar em pensamento, ação ou mentalidade. Isso daqui, simplesmente eu tô falando pra ele que ele não vai trabalhar simplesmente como um coach, mas eu quero que ele seja um líder. Eu quero que exatamente tudo que eu faça pra ele, ele me seja verdadeiro, ele se posicione neutro, seja verdadeiro, dê prós e contras e me ajude a esclarecer a ideia pra ver se realmente ela é boa ou não. E algumas aqui, regras de resposta. Responda no idioma, forneça conteúdo factual para ele não ficar mentindo. Aqui algumas instruções em geral. Então todas essas características, que é o jeito que ele vai responder, ele vai ser muito mais claro. E aqui embaixo o principal, trate meu crescimento como prioridade. Baseie sua análise no que você percebe entre linhas. Então, o que eu tô dizendo para ele? Cara, nós precisamos construir junto o princípio da ideia e depois nós vamos criando melhorias nessas ideias baseados no que eu vejo, baseado no que você vê, vamos pro mesmo destino. Então, todas essas características, qualquer coisa que eu for falar com ele, ele vai colocar essa característica. Então, se eu quiser fazer um prompt, se eu quiser fazer um agente, se eu quiser criar uma imagem, um vídeo, qualquer coisa, ele vai ter tudo isso aqui de base pra mim, porque ele vai evitar todas essas outras questões que são blá 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 dele. Um outro exemplo, quando eu tava com essas instruções aqui, e aqui no estilo e tom básico, quando eu coloquei cínico, com essas instruções aqui, ele começava a me responder assim: ai, já, pelo amor de Deus, agora sim nós vamos começar a atuar de verdade, né? Nossa, finalmente nós vamos realmente botar a mão na massa e evitar todo esse pensamento redundante. Ele começava a me criticar e parecia que ele tava me zoando, parecia que ele tava me tirando mesmo. Nossa, parabéns pela sua atitude, agora sim tá parecendo quem você quer ser. Coisas assim. Então eu percebi que ele sendo mais profissional, ele tava mais perto dessas instruções que eu coloquei. E aqui meu nome, a ocupação e algumas características mais sobre mim. Tudo que eu gosto, o que eu quero fazer, os meus objetivos, a minha descrição de vida, como eu vejo tudo isso. Aqui a parte de memória, que são as conversas em geral, que você pode salvar algumas conversas como contexto também para ele. E uma parte um pouco mais avançado, que aqui habilita algumas opções escondidas no ChatGPT. Então essa parte de configuração é o principal para qualquer outra coisa que você for criar dentro do ChatGPT. Depois que você tem isso aqui configurado, toda a conversa que você for ter com ele já vai ter uma base muito boa e muito sólida do jeito que você quer ser tratado e o jeito que você quer desenvolver as suas ideias. A segunda parte muito importante aqui do ChatGPT não são somente essas configurações, porque essas configurações nada mais é do que atalhos de que ele faz. Os GPTs. Esses GPTs aqui, eles fazem parte de toda uma estrutura de como seus agentes querem conversar com você. Essas configurações que você faz, tudo que você seleciona para ele fazer, ele toma uma personalidade específica. Esse agente, em exemplo, ele é um agente que me ajuda a criar subagentes. Por quê? Porque ele tem uma configuração interna específica para isso e eu vou mostrar exatamente para vocês como você faz, tá? Quando você vai em GPTs, você pode colocar para criar, se sua conta for Pro. Se sua conta for free, você não consegue fazer isso. Então veja como é muito interessante isso daqui. Você consegue ter partes de você 100% especialistas em uma função em específico e sempre que você for falar com esse agente, você já tem a sua personalidade, então você já tem a forma de você conversar configurada, você já tem essa outra parte
parte configurada, então ele vai saber como falar com você e ainda tem uma personalidade, uma função específica para falar com você de determinado assunto. Então aqui eu vou dar um exemplo que é sobre subagentes. Eu simplesmente, no vídeo passado, eu mostrei para vocês os segredos da comunicação, os 4 pilares principais, que seria o prompt, o chain of thought, que seria essa segunda parte daqui, a memória e o contexto. Então tudo isso aqui tá dentro da estrutura. Então a estrutura de Markdown, a introdução do que ele é, a identidade de quem ele é, a função do que ele vai fazer, aqui algumas instruções em específico, os passo a passo que tem a ver com Chain of Thought, justamente, onde ele vai coletar um passo, depois ele vai pro outro, depois ele vai pro outro, o blacklist do que ele não deve fazer, porque é muito importante, além de você falar o que ele vai fazer, o que ele não deve fazer, tá? Datas tem a ver com informações ou conteúdos em específicos, como as APIs aqui. Aqui algumas regras, a formatação de variáveis e aqui o formato que eu quero que ele me responda. Além de ter toda uma configuração de passo a passo, eu também coloco o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer e como ele deve me responder. Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, em criar um agente em específico, ele vai ter todas as características em específica do que eu quero. Ele já tá pedindo os dados do agente para criar um novo agente. E é justamente como eu coloquei para ele me responder, tá? E você percebe que ele não floreou muito, ele simplesmente colocou, claro, vamos criar, eu preciso disso, me fala isso. Porque é assim que eu coloquei. Antes dele falar, ai, tudo bem, como você tá? Não, eu quero que você vá direto ao ponto. E muito bom também, além dessas estruturas aqui, é que você consegue carregar arquivos nele. Então, os arquivos que você for carregar nele como conteúdo, você consegue colocar PDF, você consegue colocar estrutura, você consegue colocar várias outras coisas para lidar com esse agente e deixar ele muito mais específico do que você tá falando. Eu peguei esse agente, mas eu vou dar um exemplo muito melhor aqui. Sócrates. Eu gosto muito de filosofia, porque eu acredito que isso faz parte da nossa vida. E eu coloquei algumas introduções dele, então literalmente eu coloquei as mesmas características, você percebe que as mesmas características de prompt, de modo de ação e entre outras estruturas. Aqui eu já coloquei alguns livros e PDFs, lembra que no outro a data estava fora? Aqui a gente tem a data dentro, tá? Então tem até uma parte errada aqui, porque ele precisa estar aberto e fechado. Aqui, ó. Você consegue perceber que toda a estrutura que ele tem, a forma de resposta, os questionamentos, o contexto dele já está bem formatado aqui, e ainda eu coloquei alguns livros referentes a isso, que seriam os pensamentos de Sócrates, a parte dos Upanishads, os grandes iniciados, o Kybalion, que são grandes livros de filosofia. Então, se eu tenho alguma pergunta, se eu tenho algum questionamento, além de ler esses livros, eu posso utilizar a inteligência artificial para me auxiliar com isso. Então, eu venho aqui e coloco um pensamento que eu tenho, e ele simplesmente me coloca uma frase crítica, me faz perguntas, faz com que eu coloque questionamentos internos para que eu possa me ajudar. Aqui é um exemplo do que eu pedi para ele fazer, e ele simplesmente, ó, buscando na base de conhecimento. Então ele está buscando em que base? Nessas instruções e nos PDFs em específico, tá? Então você tem um limite para colocar aqui, mas você pode colocar outras descrições também dentro dele. Então ele vem, ó, você percebe que ele já tem uma outra forma de responder, porque eu pedi para que ele seja mais filosófico, para que ele não me dê respostas, mas sim para que ele me ajude no questionamento, para que eu encontre as respostas. Então os agentes de inteligência artificial, eles podem fazer coisas incríveis para você no requisito de auxílio. Então eu pensei numa possibilidade e estou usando um agente em específico para me ajudar nessa possibilidade. Enquanto você coloca essas duas questões para você ter ao seu favor, que seriam as instruções internas e os agentes em específico, metade do seu caminho está pronto, porque qualquer situação que você queira automatizar, queira trabalhar ou resolver, se você tem um agente específico para isso, você não precisa ficar se preocupando ou muitas vezes começando nova conversa ou ter que explicar tudo para ele de novo, ou simplesmente não ter personalidade nenhuma quando você inicia uma nova conversa. Uma das partes mais importantes do ChatGPT em si é a estrutura de projetos. E o que seriam os projetos? Aqui você pode ver que eu tenho várias estruturas de projeto. Por quê? Porque sempre que eu tenho um agente, eu posso falar de uma coisa em específico com ele. Só que eu posso querer falar de várias outras coisas com aquele mesmo agente, baseado no mesmo contexto. Ao invés de deixar aqui, ó, separado, com um monte de chat, às vezes que você acaba se perdendo, você pode criar um projeto. E eu vou dar um exemplo referente. Quando eu entro aqui nesse projeto em específico, aqui eu tenho somente um chat. Só que esse chat tem a ver com esse projeto. E esse projeto pode ser qualquer parte ou qualquer área da sua empresa. Poderia ser finanças, marketing, estrutura. Por quê? Porque aqui você isola a memória de qualquer outro contexto desse lado. Você não consegue trabalhar com os agentes aqui internamente,
tá? Então você não consegue pegar esses agentes aqui e colocar ele para trabalhar aqui, mas é muito bom porque você também consegue adicionar as fontes de informação. E o melhor de tudo é que quando você clica aqui em cima no canto superior direito e vai em configurações do projeto, você consegue perceber que ele tem instruções internas também do que ele é, como ele é e uma característica específica. Você não precisa ter um agente dentro do projeto, porque o projeto já é, entre aspas, um agente, só que com muito mais conversa, com muito mais contexto e muito mais peso de informação. Aqui embaixo você percebe que existe a parte de memória, e essa memória tá apenas do projeto, e isso é muito bom, porque se eu for criar um projeto do zero aqui, por exemplo, ó, quando eu crio um novo projeto, quando eu clicar em configuração, vai estar memória padrão. O que ele pode fazer com memória padrão? O projeto pode acessar memórias de outros chats e vice-versa. Pode literalmente ver qualquer memória de dentro do seu login. Aqui em memória, em apenas projeto, ele isola isso para tudo que você for conversar do projeto. Então, se você tem vários chats sobre criativos da sua empresa, você simplesmente pode deixar apenas projeto e colocar os criativos aqui da sua empresa. Então, todas as conversas que tiver, eu vou te mostrar até uma que tem mais. Essa aqui, por exemplo, ó, esse aqui é uma conversa em específico de um projeto. Só que eu vim aqui, você percebe que tem várias conversas, ó, várias conversas em específico e as fontes de informação. Olha o tanto de documento que tem referente a essa empresa, tudo que ele faz de posicionamento, de informação, de estrutura. Por mais que eu possa vir aqui e começar do zero novamente, pedir alguma coisa para ele literalmente vai buscar tanto nos chats informações quanto nas fontes de informações. Então eu nunca tô começando do zero quando o assunto é essa empresa, ou quando é um contexto, ou quando é um objetivo. Os projetos é uma das maiores cartadas para que você quebre 90% dos projetos que você faz separados e deixe simplesmente em um local só. Existe uma coisa chamada Lei de Pareto. A Lei de Pareto diz que 20% das coisas que você faz gera 80% dos seus resultados. E isso aqui é os 20%, porque você simplesmente, em uma situação específica, você tem vários textos, você tem vários chats diferentes e as mesmas fontes de informação. Então, se você tem um projeto em específico, você tem uma empresa, você pode simplesmente colocar todas as informações da sua empresa aqui e começar a falar sobre ela, porque quando você for aqui criar um novo chat ou falar com outra gente, não vai invadir as informações da sua empresa, ou as informações da sua empresa não vai vazar para outras partes do chat GPT em geral. Então, o projeto é uma das estruturas mais fortes que existem dentro do chat GPT. E se você não está usando ele para qualquer questão que você usa no cotidiano, você está usando o chat GPT errado, sinto te informar. E a última coisa muito importante é as informações e funções do chat GPT. As informações dele pode ficar muito espalhada, só que existe algumas ferramentas em específico que pode ajudar você em várias outras coisas. Por exemplo, aqui quando eu coloco projetos, isso aqui é um chat do zero. Quando eu coloco em projetos, eu vejo todos os projetos. Então eu posso selecionar um projeto em específico e começar a perguntar aqui para ele, sem problema. Eu posso também deixar com que ele faça funções em específico. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa completa na web. Então você vai em pesquisa profunda. Por quê? Porque ele vai pegar várias informações em sites que você pode até delegar para ele. Então você pode colocar os sites para ele fazer esse tipo de pesquisa. Pode usar aplicativos também que você pode conectar com ele para ele realizar funções. Ou se você simplesmente quer fazer uma busca rápida na web, você pode colocar aqui. O mais bacana desses aqui, além do modo criar tarefa, porque você pode colocar para ele fazer uma tarefa em específica, uma atrás da outra. E isso é muito bom, porque se você está dentro do projeto e coloca tarefas para ele fazer dentro do projeto, ele vai fazendo as tarefas dentro do próprio projeto em específico. Você também pode colocar o modo agente. O modo agente nada mais é do que ele ter braços e esses braços conseguir te auxiliar em aplicativos ou em funções diferentes. Então, se eu quero que ele acesse meu Notion, por exemplo, e faça uma função dentro do meu Notion, eu posso falar para ele fazer isso. Se eu quero conectar outras ferramentas aqui, e aí você vem em aplicativos, nas configurações e coloca adicionar mais. Quando colocar adicionar mais, ele vai abrir para você vários outros aplicativos. Por exemplo, você pode criar com o Canva, você pode editar com o Photoshop, você pode fazer várias outras estruturas, você pode buscar o aplicativo específico que você usa no seu dia a dia e colocar o ChatGPT para interagir com esses aplicativos. Porque afinal de contas, o ChatGPT ele não precisa ser somente um cérebro, ele pode ser suas mãos. E com essas funções aqui em específico, você consegue fazer com que ele seja suas mãos. Então imagina que você tem um projeto, dentro desse projeto você tem as suas características
características em específicas, você tem seus documentos específicos, seus aplicativos conectados dentro dele e começa a pedir funções para que ele faça naquele aplicativo. E isso é muito, muito bom, porque faz com que você consiga focar em outras coisas e o processo repetitivo da sua empresa, você simplesmente delegue isso, até porque se ele é repetitivo, você consegue criar uma automação para isso. Fechou? E para você que chegou até o final, deixa aqui nos seus comentários se você sabia desse tipo de função e desse tipo de questão que existia no ChatGPT, porque os mestres, os especialistas, eles falam que você simplesmente pode colocar ideias incríveis aqui, mas não mostra o como. Hoje eu te mostrei um pouquinho do como você pode fazer isso, com configurações personalizadas, com estrutura de projeto, com memórias e informações internas do próprio ChatGPT que faz com que você consiga não somente ter o cérebro, mas também ter os braços para te ajudar no seu dia a dia. Então deixa aqui embaixo o seu comentário o que você achou referente a isso. Eu também vou deixar aqui abaixo umas informações personalizadas para que você deixe seu ChatGPT mais parecido com o meu, e deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal para que você não perca mais nenhum tipo de notificação e informações de atualização sobre as inteligências artificiais e modo de utilizar. Fechou? Então, Deus abençoe e a gente se vê na próxima.